E aí, será que esse ano de 2024 foi bom? Ou melhor, o que 2025 reserva para nós do agronegócio, será? É isso aí, agronegócio nacional e goiano a gente vai falar aqui e tem batido recordes. A gente sabe que o agronegócio bate recordes, mas também tem muita gestão, muito custo fechando aí, né, Pedro, apertadinho. É isso aí, vamos entender qual que é o cenário macro e micro desse agronegócio, né? Saber o que a pecuária está representando, agricultura familiar, enfim, bora passar um pano por cima e fazer uma retrospectiva, Jana? É isso aí, ó. E nós vamos entrevistar quem sabe do assunto e que já é quase sócio aqui do Agro2. Ele é economista pela PUC Goiás, tem especialização em economia agrícola pela UFG e mestrado em economia pela Universidade Católica de Brasília e é atual gerente técnico e econômico da Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás. Tô falando dele, Edson Novaes. Seja bem-vindo ao Agro2. Obrigado, Janine. Obrigado, Seja bem-vindo, Edson, mais uma vez. Obrigado. Tá quase pela assumir o Ministério da Fazenda. Aí ficou mais fácil, porque aí a gente já tem o contato ali do heliponto ali, o helicóptero já vem, já desce, já tá acostumado aí, rapidão. A gente tava falando da economia aqui nos bastidores, né, Edson? Por isso a gente tá falando pra você assumir o Ministério da Fazenda. Quem dera, né? Algum dia, vamos ver, quem sabe, né? E como é que tá o agro? Como que foi o agro? Não, só pra não perder a piada, né? Você não fez só 2 meses de economia, não, né? Não, não, só pelo que eu li aqui, pelo menos uns 10 anos de cadeira. Já tem alguns anos já. Você tá doido. Que fazem, doutor Edson? O pessoal fala o seguinte, que o pessoal pergunta assim, qual é a sua profissão? Eu falei, economista. Eu falei, ninguém é perfeito nesse mundo, né? ou que falem mal, mas falem de mim. Pô, eu acho que é um dos cabras que mais tem que estudar, né? Um economista, né? Porque eu nunca vi. Você deitou que hoje tá prevendo um negócio ali, acontece. O pessoal tudo acha que economista é mãe de nada, né? Você tem que... Não, e quando fala de macroeconomia, né? Que é uma roda gigante, aí você freia ela não para de uma vez. Aí ela tem que desacelerar, e até ela fazer a reversão do movimento e assim vice-versa. São pequenos detalhes em que você mexe numa coisa e outra bagunça, né? Exatamente. Então, pessoal, com relação à questão hoje a gente fechou o nosso balanço 2024 e perspectivas 2025 para o agro de Goiás e também, logicamente, uma pincelada no agro nacional. Mas se nós pudéssemos traduzir 2024 em 2 palavras, essas 2 palavras seriam adversidade e instabilidade. Então, nós tivemos adversidades tanto externas quanto internas e que afetou o setor agropecuário goiano brasileiro de modo geral, né? Então, se você pegar um cenário internacional, o que aconteceu que fez com que impactasse os números do agro de Goiás? Depois a gente fala desses números. Nós tivemos aí, nós temos hoje em andamento várias guerras e vários conflitos geopolíticos. Pra vocês terem ideia, hoje nós temos mais de 30 guerras, 30 conflitos armados em andamento no mundo. Né? Santo Cristo. 30. Desses 30, nós temos aí Ucrânia, Rússia e Oriente Médio, que está mais aflorado. E os xiitas da vida. São 30. Aí você tem a questão do impacto da questão da vitória do Trump, você tem a questão dessa indefinição que agora definiu do Mercosul na Europeia, você tem alguns aspectos ligados também, principalmente essa redução das importações da China, principalmente de grãos do Brasil, que a gente vai falar daqui a um pouco. E esses fatores, de certa maneira, a questão também do retrato da economia no mundo, né? A gente teve queda no PIB de várias economias, né? Inflação ainda persistente em vários países. Então, tudo isso influencia a questão da nossa economia interna, né, do Brasil e de Goiás, e influencia o agro. Aí vamos para os aspectos que nós temos dentro do Brasil. Aí, desses aspectos, nós podemos falar, resumindo em 2, as adversidades climáticas, naturais, né, que foi a quebra de produção que a gente teve esse ano, e as adversidades econômicas nacionais. Políticas, né, que aí pegou tudo, né, cara. Então você teve valorização do dólar, você teve aumento de taxa de juros, aumento de inflação fora da meta. Então isso tudo provocado por quê? Por uma indefinição ou indefinições da economia e principalmente indefinição da questão fiscal brasileira. Então, se você não controla gasto, você não gera confiança de investimento. Se você não gera confiança de investimento, você não tem recurso aqui dentro. Se você não tem recurso aqui dentro, inflação sobe, dólar
o real desvaloriza. Então, isso tudo impacta, né? E, principalmente, impacta o quê? Impacta a questão do setor agropecuário, que o juro fica mais caro, os produtores se endividaram mais, em função da questão da quebra de safra, não vou falar daqui a pouco. Então, no âmbito geral, a gente percebe o seguinte, que a diversidade e instabilidade foi o retrato de 2024, aqui em Goiás como um todo e no Brasil, em termos de macroeconômico. Para você ter uma ideia, o PIB do Brasil vai crescer cerca de 3,4% esse ano e o PIB do agronegócio vai cair 1,5%. Né? Quer dizer, esse é o retrato. Goiás, nós vamos ter, a nossa estimativa é de um crescimento de 2,5% no PIB de Goiás, né? E uma queda de 2,8% no PIB do setor agropecuário de Goiás. Nossa. Muito, Né? hein? Se você pegar de janeiro até setembro, na prévia que o IMB fez, Goiás vai ter aí um PIB, o PIB aumentou 1,8% de janeiro a setembro e o setor agropecuário caiu 3%. Mas por quê? Porque nós tivemos uma quebra de 7% na safra de Goiás. Nós temos uma produção de 33 milhões de toneladas e caímos para 30, né? Então, principalmente em produção de milho e soja. Nós tivemos uma seca muito grande. Nós ficamos sem chuva em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Praticamente não choveu. Então, a quebra de safra foi muito grande. E com isso, você teve o quê? Você atrasou plantio, a safrinha, você fez com que vários produtores... Prorrogação de dívida. Né? Exatamente, prorrogaram dívidas, não conseguiram crédito novo, tanto que esse ano, um novo plano safra, de julho até novembro, nós tivemos uma queda do crédito rural, de disponibilidade de crédito para o produtor em Goiás, em torno de 28%. O nome não está... Quer dizer, foi emprestado 28% a menos do que no plano safra do ano passado, de julho até setembro. É menos dinheiro, né, que foi injetado na questão do financiamento do setor agropecuário. E outra coisa muito importante, muito grave também, o nível de endividamento do produtor aumentou muito. Saiu de 1,1% para 3,6%. Isso é muito grave. Então, essas questões impactaram, mas o produtor é resiliente. Né? Nós tivemos outros setores que foram setores de 2024 que melhoraram, que trouxeram ganhos para o produtor, que vieram de crise lá atrás. Que foi o setor de carnes, principalmente carne bovina, né? Tanto carne bovina quanto suína, quanto de aves, nós exportamos mais, a produção aumentou, né? Os preços recuperaram os produtores. Isso no Brasil também, né? Em Goiás e no Brasil, exatamente. E o setor sucroenergético, também, goiano e nacional, que se recuperaram de crise que tiveram anteriormente. Então, o setor de pecuária, o leite, por exemplo, esse ano também, em Goiás e nos principais estados produtores, os preços foram melhores remuneratórios do que o ano passado. Então, a pecuária, de modo geral, ela segurou um pouco para que o PIB não caísse ainda mais, o PIB agropecuário, né? Em função da crise que a gente teve no setor de agricultura. Então, de um modo geral, com relação à produção foi isso. O cenário de exportações, né? Em função da questão da quebra da safra, em função do fato da China estar reduzindo a questão da compra de grãos, né? Eles implementaram uma nova política interna de que querem, nos próximos 10 anos, reduzir a dependência de importações de grãos, mas ela vai abrir mercados para carnes, para frutas e para lácteos. Isso é importante. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos de janeiro a novembro uma queda nas exportações do agronegócio de Goiás em torno de 13%. No caso do Brasil, como um todo, né, as exportações elas estabilizaram, né? Então, elas do agro como um todo. Mas de Goiás tivemos a queda de 13%. Né? Por quê? Porque a China reduziu, né, em mais de 15% a compra de milho e soja de Goiás e está reduzindo o Brasil como um todo. Né? Reduzimos de milho, né? Mas ampliamos, por exemplo, a exportação de carne para os Estados Unidos em mais de 15%. Então, assim, a gente, por um lado, a gente deixou de exportar milho e soja por conta de quebra da produção. E aí tivemos o problema da questão do sul do país, que tivemos aquelas enchentes, que também fez com que tivesse uma quebra da safra do sul. Então, se você pegar no contexto geral, centro-oeste e sul, que são os maiores produtores, a safra caiu muito. Então, esse é o retrato que a gente teve. Mas o produtor, ele é resiliente. Né? Se não fosse o fato dele estar utilizando mais tecnologias ou tivesse utilizado a tecnologia para poder melhorar
o seu nível de produtividade, essa quebra ia ser muito maior e a queda do PIB ia ser muito maior. Então, assim, de modo bem geral, esse foi o cenário que nós tivemos em 2024. Né? Quer dizer, e para 2025? Né? Se nós fôssemos resumir 2025 em 2 palavras, nós resumiríamos gestão e cautela. Concordo. Né? Por quê? Porque olha só, Selic de 12,25% ao ano. O Boletim Focus está colocando 13,5% o ano que vem. Inflação acima da meta. Né? Esse ano vão fechar com 4,8%. A meta é 4,5%. Ano que vem estão colocando 4,6%. Dólar a 6,20, 5,50. Né? Isso faz com que o custo dos insumos fique muito elevado. Ajuda na exportação? Ajuda. Né? Mas também fica mais caro para produzir. Exatamente. Né? E nós tivemos um outro problema. A gente teve queda de preço nesse ano e tivemos queda do custo. Só que a queda dos preços foi maior que a queda do custo. Então a gente teve devido à quebra da produção, tivemos uma queda da rentabilidade do produtor agrícola, apesar de termos um aumento da rentabilidade do produtor de pecuária. Né? Então, e outra coisa importante, todos esses aspectos que influenciou 2024, eles continuam para 2025. As incertezas a respeito da economia brasileira continuam. Né? Aprovou agora a regulamentação da reforma tributária, mas como que vai ser de fato? Estão aprovando a LDO, vão aprovar agora a questão do corte de gastos, mas como que isso vai impactar? A gente sabe uma coisa, né? O nível de endividamento está alto, as taxas de juros são elevadas, o custo do crédito no ano que vem vai ser mais elevado também. E até pro governo, né? Desculpa cortar seu raciocínio, claro. Mas você pega aí a Selic, já está comprada aí, né? Para 13%, 14% no ano que vem. Exatamente. Esse ano, né? No caso, a cabeça ainda está no ano passado. Então, aí toda a reforma tributária e economia de 70 bilhões que o governo conseguiu fazer com todo o corte lá dos programas e toda a reorganização, subiu 1% no Selic já foi embora. Exatamente. Né? Agora, qual que é o fato positivo? É que começou, o clima está ajudando, né? As chuvas vieram na época certa. Né? E nós vamos ter, em Goiás, uma recuperação da produção agrícola. Então, nós vamos sair de 31 milhões de toneladas para 34 milhões de toneladas. Então, nós vamos aumentar nossa produção em 11%. Então, vamos recuperar a produção de soja, vamos recuperar a produção de milho, feijão, arroz. Né? Então, a produção agrícola vai recuperar. Previsão Brasil também é de aumento, né? Exatamente. O Brasil vai aumentar a sua produção em termos de 7%, né? Acho que nós vamos sair de 297 milhões de toneladas para mais de 300 milhões de toneladas, vai ser um aumento de 7% no Brasil, mas em Goiás vai ser de 11%. Então, a recuperação da produção nacional de grãos vai acontecer, né? Logicamente de Goiás e de demais estados, então isso vai ajudar. Isso, você consegue enxugar e reduzir um pouco a questão dos custos, né? Apesar de estar muito apertada a questão da rentabilidade. Os preços recuperaram, mas não recuperaram muito. E os custos aumentaram um pouco. Mas mesmo assim, nós teremos uma produtividade maior e teremos aí uma rentabilidade melhor do que a gente teve esse ano. Isso é um fato positivo para 2025. Mas, por exemplo, nós temos alguns fatores externos que nos preocupam. A questão do acordo da União Europeia-Mercosul. Nós necessitamos de que 65% dos países do bloco aprovem um acordo. E nós só temos 61%. Por quê? Porque alguns países já falaram que são contra a questão do acordo. Né? Itália, Polônia, Irlanda, né? França, cerca de acho que 5 ou 6 países, acho que são 6 países que já são contra, isso dá 61%. Então nós não temos 65% de aprovação. Então o Brasil vai ter que negociar para que a gente tenha realmente o acordo realizado de fato. Esse é um ponto. A questão Trump. Né? O Trump anunciou agora que vai dar o mesmo tratamento para o Brasil que o Brasil dá para os Estados Unidos. E anunciou taxa de 10% a 20%, a 30%, a 60% no caso da China. Então, isso, por um lado, ele é ruim para a gente, mas, por outro lado, abre oportunidades. Por quê? Aqueles mercados onde os Estados Unidos, né, segundo o Trump está falando que vai fazer, que vai taxar os produtos de alguns países, abre a possibilidade de mercados para o Brasil em alguns produtos. Então, então gera ônus, mas também gera bônus, oportunidades. Esse é um ponto importante. A questão que nos preocupa muito, né? A questão desse protecionismo velado
é através como é que eu vou te falar, de questões ambientais, né, de sustentabilidade, como fez o Carrefour esse ano, como fez a Danone, né? Eu não vou comprar carne no Brasil porque a carne do Brasil é uma carne de área de desmatamento. Então essa questão do Green Deal da Europa, a questão da COP29 que a gente teve agora em Baku, a COP30 que nós vamos ter em Belém no que vem, essas questões são questões também que deixam, que traz uma certa insegurança para o setor em função dessas questões, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho um Código Florestal, o mais rígido do mundo, que fala o seguinte: eu tenho que ter minha área de proteção permanente, tenho que ter minha reserva legal de 20%, e o restante, né, com as licenças devidas dentro da lei, eu posso fazer supressão e posso implantar uma atividade produtiva. Não. Segundo a lei LDPE, não. Olha, por mais que eu tenha direito de poder suprimir para poder produzir ali, aumentar a produção, quem desmatou a partir de até dezembro de 2020, né, eu não vou mais comprar soja, não vou comprar milho, as empresas aqui da União Europeia não vão comprar mais. Então, como que eu posso aceitar, né, um país ou uma empresa vir aqui, falar o que eu devo fazer, sendo que eu tenho as minhas leis aqui, que inclusive são mais rígidas do que as próprias leis europeias? Qual que é o problema? O problema é que nós somos mais competitivos, apesar de todos os custos, apesar de todos os problemas que a gente tem, apesar das adversidade climática, apesar dessas questões fiscais e econômicas que a gente tem, nós ainda somos competitivos. Então, o que acontece? Eles criam artifícios, né, em termos de sustentabilidade, para poder frear a questão da importação de produtos do Brasil para esses países. Então, é por isso que a CNA vai entrar com um processo em Bruxelas, solicitando, né, medidas jurídicas, né, porque a imagem que uma rede de mercado francesa fez, deixou o país, né, o nosso produto manchado. Então, nós vamos responder à altura, né, o setor produtivo brasileiro vai responder à altura da questão dessa ameaça que nos fizeram. Então, assim, 2025 é um ano de desafios, né, tanto interno quanto externo, mas um ponto importante aqui, nós vamos recuperar a nossa produção, o clima, pelo menos as previsões climáticas até o início da colheita, início do plantio da segunda safra estão boas, né? E a gente espera que o produtor possa recuperar essa perda de rentabilidade que ele teve por conta da seca, né? Para que possa voltar novamente a gerar a roda. E o que o produtor, assim, eu sei que você já começou a falar sobre isso, Edson, mas em 2025, o que ele precisa ficar atento e o que ele pode fazer, né? Tem as coisas que ele tem que ficar atento, que é do mercado, e o que ele pode fazer, que é que está ao alcance dele, né? Primeiro, eu acho que é a questão da gestão, coloca na ponta do lápis, né? Olha, eu tenho meus custos e esses são os preços que eu tenho hoje no mercado. Se proteger, né, fazer, de repente, aqueles que têm a possibilidade, que a gente sabe que hoje o recurso para o seguro rural no Brasil é um recurso ínfimo, né, sem comparar aos Estados Unidos, mas, né, procurar fazer uma boa gestão da sua produção, tanto com relação à questão de custo, com relação à questão de preço, né, comercializar, aproveitar os momentos para poder comercializar bem a questão da sua produção que ele colher. Eu acho que isso é importante, né? E acompanhar a questão do mercado, né? Através do quê? Através das suas entidades de classe, né? Acompanhar o que está ocorrendo para que ele possa se prevenir com relação à questão de determinados, vamos dizer assim, determinadas intempéries que podem surgir, né? A gente sabe que o ano que vem vai ser um ano muito difícil na questão de crédito, de taxa de juros, então ele já está sabendo disso, sabe da questão fiscal que não está fácil, né? A questão aqueles que estão com problema de pagamento da questão dos seus investimentos, eu custeio, procurar os agentes financeiros, as traders, né, as revendas para tentar renegociar e continuar, né, produzindo. Então essas questões, né, as entidades classes estão aí para poder apoiá-los, eu acho que é importante. E principalmente, né, cuidar da questão tudo na ponta do lápis, né? Tem que anotar tudo, tem que saber o que está gastando, quanto que está recebendo, para não sofrer, né, não ter susto mais na frente. A gente sabe que muitas dessas questões não dependem do produtor, estão fora da governança dele. Então, eu vou preocupar com o que está dentro da minha governança, né? E, logicamente, né, as entidades de classe vão trabalhar para aquelas questões que estão fora da governança dele, para que
né, não possam sofrer aí novos sustos. Uma questão importante, né, a reforma tributária. Vocês me perguntaram, a reforma tributária foi bom para o setor agropecuário? Olha, a gente pode falar assim, ninguém quer pagar imposto, né? Ninguém quer pagar imposto, quer ter aumento de imposto. Mas o setor que mais foi beneficiado devido a todo o trabalho que foi feito pelas entidades de classe do setor, foi o setor rural, né? Nós tivemos, todos os produtos da cesta básica foram isentos, né? Aqueles produtores que têm renda bruta anual até 13.600.000 reais por ano, eles podem escolher se querem participar ou não da questão da reforma, e são isentos, né? Nós conseguimos colocar inúmeros produtos dentro da cesta básica ou como isentos, todas as carnes estão isentas, conseguimos uma alíquota de desconto sobre a alíquota base. Quer dizer, então, os insumos agropecuários também, grande parte, ficaram de fora do tal do imposto do pecado. Então, assim, muitas das questões foram trabalhadas pelas entidades, foram trabalhados pela Câmara dos Deputados, foram trabalhados pelo Senado Federal. Para quê? Não para proteger, mas para poder preservar o setor agropecuário brasileiro, né, que é o motor dessa economia. Quer dizer, então, não era o que a gente queria, né, para poder impactar o menos possível na questão do custo dos produtores, mas foi possível ser negociado, né? E a gente alcançou aí grande parte dos produtores brasileiros, principalmente aqueles pequenos produtores, agricultores familiares, né, tem a possibilidade de ser isentos a questão dessa taxa que vai vir. Aqueles produtores que têm uma renda bruta até 13.600.000 reais por ano. Então você pega aí milhares de produtores no Brasil como um todo. E a Janaína ficou de fora, que ela faz 16 milhões por ano. Recebo, promessa aí, vai. Mas vai pegar alguns descontos, né? Vai pegar alguns descontos. Hein, Edson, pra gente encerrar o nosso papo aqui, eu queria que você falasse também dessa questão ambiental, que a gente tá sendo, né, como se diz, punido por uma questão que o pessoal fez lá na Europa, né? Devastou lá. A gente sabe como que é o agro deles Põe a lá. gente pra pagar a conta. E aí eles vilanizam o agro brasileiro como se fosse para beneficiar os produtores de lá, que é o que eles disseram. Mas não é bem isso que a gente tem visto. É porque eu creio que há um frisson, um medo do agro brasileiro, da competitividade, da competência do agro brasileiro, e a gente sabe que a gente tem território, tem produtor eficiente, tem tecnologia para chegar longe. Eu queria que você falasse sobre isso, o produtor que está nos vendo, nos ouvindo, o que ele, não sei se há uma forma de se fazer, alguma ação a se tomar, mas junto com as entidades de classe, o que ele pode fazer para melhorar essa imagem, né? Porque acaba afetando a economia do agro, né? O setor agropecuário, ele tem nós temos uma grande dificuldade, que é de nos comunicar bem, né? De passar as informações que realmente a gente tem para fora, para a sociedade como um todo, né? Para fora do Brasil, né? Hoje a gente vê aí os próprios brasileiros nesses grandes fóruns mundiais, ele mesmo falando mal do próprio país, ele mesmo falando mal do próprio setor. Então, e a gente tem que parar com isso, porque outros países não fazem isso, né? Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, hoje, o setor agropecuário brasileiro, goiano, mato-grossense, né? Hoje nós somos talvez não, com certeza, o setor mais sustentável do mundo. Não tem nenhum país hoje, né, que consegue produzir com o nível de sustentabilidade que o Brasil tem hoje. Então nós temos hoje um Código Florestal que é o mais rígido do mundo. Hoje nós temos um produtor que é o único produtor no mundo, né, que deixa 20% do seu patrimônio fora a área de preservação permanente parado para poder garantir uma produção com sustentabilidade. Ele é um produtor hoje que produz um produto, né, com um nível de sanidade vegetal e animal imenso, né, um produto de alta segurança, né, um produto rastreado. É um produtor hoje que pode chegar, né? Hoje nós somos um país, por exemplo, que a gente preserva hoje mais de 65% do território brasileiro é preservado, né? Grande parte são dentro das propriedades rurais. Então, o que a gente precisa? A gente precisa mostrar isso, né? Hoje o Brasil, o produtor brasileiro consegue atender
todas as exigências ambientais que são impostas para a gente, dentro da questão da legislação que nós temos hoje no Brasil. O que a gente precisa fazer é o quê? A gente precisa comunicar. Muita gente não sabe que hoje, né, 20% da propriedade em Goiás está preservada, né, 80% na Amazônia, né, 60% em outras áreas. Então, a gente precisa fazer isso. Esse é um ponto. O outro ponto que a gente precisa fazer também, e que eu acho que é importante, é que o produtor ele precisa... se bem que hoje a grande parte dos produtores já consegue atender todas essas exigências, porque se ele não atender, ele não consegue pegar crédito, ele não consegue comercializar e assim por diante, né? Mas ele era muito avesso à questão da tecnologia, mas hoje não, né? Hoje você não consegue produzir soja, produzir milho, produzir leite, produzir uma carne de alta qualidade se você não investir em tecnologia, né? Então, o que a gente percebe hoje? Que cada vez mais, né, aí nós temos aí um grande número de pequenos produtores que hoje o Senar, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Nacional, né, garante isso através da questão da ciência técnica e gerencial. Em Goiás hoje nós temos mais de 18 mil produtores na TG do Senar. São mais de 600 técnicos hoje que nós temos prestando esse serviço. Então, nós estamos começando a pegar esses produtores que estão na classe D e E, na classe C, e trazendo para a classe B, trazendo para a classe C, né? Isso é importante. Agora, o que a gente precisa, né? Por exemplo, esse acordo Brasil-Mercosul, né? Essa questão desse protecionismo velado que é feito pela União Europeia, né? O que a gente precisa fazer é mostrar que nós estamos aqui, nós atendemos todos os preceitos também internacionais, né? Nesse sentido. Recentemente, agora o Brasil entrou com um processo junto na Organização Mundial do Comércio, um processo de antidumping contra o leite argentino, né? Porque o leite argentino, eles estavam mandando leite para cá com subsídio, então e foi aberto esse processo. Então a gente tem que procurar nos defender também, lógico, né? Procurar os organismos internacionais e nos defendermos, porque a gente está fazendo tudo certinho, né? Hoje o Brasil ele produz um produto de excelente qualidade e altamente 100% sustentável. Eu acho que é isso. E nos comunicar melhor. Utilizar as nossas empresas, as nossas empresas de pesquisa, a Embrapa, né, as universidades, para poder mostrar realmente o que acontece aqui, que muita gente lá fora não sabe, né? Então, aí, de repente, vai um cara lá para lá, né, alguém que não conhece o setor, e fica falando muita besteira. Então, isso que a gente precisa, né? Nós nunca tivemos um caso típico de mal de vaca louca aqui no Brasil. Mas na Inglaterra já teve 3 vezes. Então o que eles têm que falar da gente? Eles não têm que falar da gente nesse sentido. Então é isso que a gente precisa avançar. Eu acho que nos comunicar melhor e pôr a boca no trombone e nos defender, né? E logicamente, atacar também quem está nos atacando. E falar como faz certo, né? Exatamente. A forma que faz certo. Eu acho também que quem tem lugar de fala, eu não gosto dessa expressão, mas quem tem esse microfone aqui, seja em qualquer lugar, que entenda do agronegócio, fale. E se você que está aí representando uma entidade, como a Apex Brasil, por exemplo, outras entidades, se você é alguém que não conhece o setor, é de outro setor, outro segmento, não conhece, não fale. Exatamente. Porque eu acho que o brasileiro... A gente tá dando um tiro no pé atrás do outro. Se você é especialista de TikTok, de Instagram, não fale. Só fale se você souber, né? Seja de qual segmento for, né? Exatamente. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Porque a gente tem tudo. Nós somos um país hoje, no agro, o mais competitivo do mundo. Perfeito. Não tenho dúvida disso. E o povo tem medo da gente. Por isso que eles inventam meio monte de coisa, né? Exatamente. Show de bola. Bom, então... Isso. Para encerrar esse papo aí, né? Fazer um comunicado oficial aqui na nossa bancada aqui do Agro 2. Vai pegar até o Edson de surpresa. Vou pegar essa de surpresa, mas a Janaína está deixando a nossa bancada. Infelizmente, foi 1 ano e... Quase 2, né? Quase 2, né? Fevereiro ia fazer 2 anos. Vai se dedicar aí aos projetos pessoais dela, Isso. né? Da filha linda dela que está aí. Empresa familiar, cuidar Empresa da família. É Jana, isso. foi uma honra ter você aqui na nossa bancada, né? Obrigada. Obrigado pelo seu tempo aí que você trabalhou com a gente aí, gratidão. Que Deus te abençoe aí na sua nova fase. Muito sucesso, muita luz e tamo junto aqui sempre Toque de portas em frente. abertas. É isso aí, o Agro 2 foi um bebê, como eu falei, né, nos bastidores, que eu carreguei por esses 2 anos. Tô feliz de ter participado desse projeto. Tô triste por deixá-lo.
Foram meses para tomar essa decisão, conversando nos bastidores, mas eu quero agradecer aqui toda a equipe, né? Pedro Freitas, nosso filmmaker, fica ali nos bastidores, Pedro Maia, o Roxo, parceirão, Samuel, Tirza, todo mundo. Quero agradecer você que nos acompanhou todo esse tempo aí, que teve a paciência de estar aqui, né? Ouvir a gente, ver a gente, né? E aprender mais do agro. A gente aprendeu muito com você, com os nossos convidados. Agradeço em nome de todos os convidados aqui, o Edson, que é um parceirão, né? Que são tantos, falam tão bem do agronegócio. Esse setor que eu vou continuar defendendo, vou continuar falando sobre ele, não é o fim, é um até breve, eu espero. E é isso, espero que você tenha gostado aqui da minha participação, né? E o que precisar do agronegócio, estamos aí, vou passar minhas redes sociais na descrição aqui do vídeo, você quiser me seguir lá e acompanhar, perguntar, estamos abertos, né, Pedro? Pois é, né? Agora eu vou ter que me virar aqui sozinho, não sei o que eu vou aprontar. Né? Às vezes, talvez a gente bola um concurso, né, Pedro? Pra substituir a Janaína. Concurso Novo Rosto do Agro 2. Novo Rosto do Agro 2. Né? A Janaína sempre agregou aí de uma maneira brilhante, né? Ela tem um conhecimento amplo sobre diversos assuntos do agronegócio. É um perfil personalíssimo, né? Porque a gente precisa de alguém que saiba de jornalismo, mas que saiba de agronegócio, que saiba conversar, né? Que foi que na tenha roça, paixão, que seja da roça. Que pisou na botinha, colocou a botina e pisou lá, né? Que pisou no chão, né? Então, enfim, Janaína, gratidão. Mas gratidão a todos vocês. Deus fecha uma porta e abre uma janela, né? Assim, a porta foi a gente que fechou, não, tá? Foi ela que pediu pra sair. Logo a gente se vê nossa por aí. porta tá sempre aberta, viu, Janaína? Gratidão isso. por você. Obrigada. Obrigada, gente, por toda a companhia. E eu já passo aqui o serviço, ó, @Sistema FAEG, tá aí, né, na tua tela. @Sistema CNA também, né, para quem quiser saber mais informações do agronegócio sobre o balanço aqui 2024, perspectivas 2025. Para você que tá fora de Goiás aqui, segue o Sistema CNA. Tem também as federações aí no seu estado. Espero que você tenha gostado desse episódio. Compartilha, comente, né, Pedro? Isso aí. E segue a no canal. gente, né? @Portal Agro 2. Todas as notícias do agronegócio, inclusive essas, estão lá no nosso portal de notícias, agro2.com.br. Eu quero agradecer toda a equipe do Agro 2, inclusive a Dinac, que eu esqueci dela. Desculpa aí, querida. Um abraço para todos Dinac, vocês. você que vai marcar minha agenda agora. Obrigada, gente. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima, quem sabe. Tchau, tchau.